Quando a presença de Deus guia seus passos para um novo caminho, você já sentiu que está parado em um lugar que não faz mais sentido? Como se os caminhos que antes pareciam seguros, agora estivessem sem saída, e cada passo dado fosse apenas para manter as aparências, sem vida, sem propósito. Esse desconforto não é por acaso. Muitas vezes é o próprio Deus mostrando que o tempo de permanecer terminou e que Ele deseja conduzir você para um novo caminho. Mas quando estamos nesse ponto, o medo aparece, a dúvida grita e o coração se pergunta: será que devo arriscar? Será que não é melhor continuar aqui, mesmo sem alegria, mesmo sem paz? O desconforto que você sente pode ser o sinal de que Deus já começou a mover as peças. Ele não nos deixa à vontade em lugares onde não pertencemos mais. O vazio que incomoda, a sensação de estagnação, até mesmo as portas que se fecham, podem ser sinais claros de que Ele está te chamando para algo novo. É nesse momento que precisamos decidir se vamos insistir em um caminho gasto ou se vamos confiar na presença dele para nos guiar a algo maior. O problema é que muitas pessoas confundem esse desconforto com fracasso. Acham que perder o prazer no caminho antigo significa que falharam, quando na verdade é o contrário. Esse incômodo é a preparação para o crescimento. É o convite para sair do lugar comum e dar passos rumo ao propósito. Foi assim com Abraão, quando Deus o chamou a sair de sua terra. Foi assim com Moisés, quando precisou deixar o palácio para libertar um povo. Foi assim com Paulo, quando deixou de perseguir para seguir o Cristo. Deus não chama ninguém para viver preso em estradas que já não levam a lugar algum. Ele é especialista em abrir caminhos no deserto, em traçar rotas onde não existiam, em transformar becos sem saída em passagens para a vida. Mas antes de mostrar o novo, ele nos tira a paz no antigo, porque só assim conseguimos perceber que não é mais ali que devemos ficar. Se você sente esse desconforto hoje, não ignore. Ele pode ser a voz silenciosa de Deus te dizendo: filho, filha, eu tenho mais para você. Essa sensação que parece peso pode ser, na verdade, o empurrão do céu para te colocar em movimento. Não é castigo, é direção. Não é rejeição, é chamado. Não é o fim, é o início de um novo caminho. Quando o caminho antigo não serve mais, há um momento em que insistir no mesmo caminho deixa de ser segurança e passa a ser prisão. O coração sabe que não há mais vida naquele lugar, mas a mente tenta convencer que é melhor permanecer, porque é o que já se conhece. O caminho antigo traz uma falsa sensação de controle, mas dentro de nós existe uma voz que sussurra: não é mais aqui que você deve estar. Na Bíblia, vemos isso de forma clara quando o povo de Israel foi liberto do Egito. Eles haviam clamado por libertação, mas quando o deserto trouxe desafios, muitos quiseram voltar para a escravidão. O caminho antigo parecia mais confortável, mesmo sendo doloroso, porque era conhecido. O novo exigia confiança, o novo exigia fé. Esse é o dilema que muitos vivem. Preferem o fardo velho a enfrentar a incerteza do novo. Mas o caminho antigo não serve mais quando Deus já declarou que existe uma terra prometida. É doloroso perceber que certas portas se fecham, que certas oportunidades não se repetem, que certas pessoas saem da nossa vida. Mas esse movimento é necessário, porque o Senhor não permite que a gente construa morada em lugares que já não carregam propósito. O que parecia estabilidade pode se tornar estagnação se Deus já chamou você para algo além. Você pode até resistir, pode tentar manter o antigo vivo, mas vai sentir sempre a falta de paz. Porque a paz não está em manter o que já não floresce. A paz está em confiar na direção de Deus. E mesmo que doa deixar para trás, há promessas que só podem ser alcançadas quando soltamos o passado e abrimos as mãos para o novo. Talvez o caminho antigo tenha te trazido até aqui, mas ele não é capaz de te levar adiante.
O Senhor está dizendo que é hora de soltar o que já cumpriu seu papel, porque Ele está prestes a te guiar para uma rota inédita. Não é retrocesso, é avanço. Não é perda, é preparação. O caminho antigo não serve mais, porque Deus tem um futuro maior do que qualquer passado. A presença que vai à frente antes dos seus passos. Antes mesmo de você dar um passo, Deus já está no caminho preparando tudo. Ele não apenas acompanha, Ele vai à frente, removendo obstáculos, abrindo portas, fechando outras e alinhando situações que, aos seus olhos, parecem coincidência, mas são direção divina. Essa é a diferença entre andar sozinho e andar na presença de Deus. Quando caminhamos sozinhos, nos guiamos pelo que vemos. Quando caminhamos com Ele, somos guiados pelo que ainda não enxergamos, mas que já foi preparado. Foi assim com o povo de Israel no deserto. A presença de Deus ia à frente em forma de coluna de fogo à noite e de nuvem durante o dia. Eles não precisavam adivinhar para onde ir, bastava seguir a presença. Isso mostra que a vida em Deus não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar em quem já conhece o fim desde o início. Quantas vezes você olhou para o futuro e sentiu medo por não saber o que viria? Quantas vezes ficou paralisado porque queria garantias antes de se mover? É exatamente aí que a presença de Deus se manifesta, porque ela é a garantia. Ele não revela todos os detalhes, mas dá a certeza de que você não vai andar sozinho. Essa é a segurança que sustenta o coração no meio da incerteza. Quando você entende que Deus já está à frente, o peso do medo diminui. Porque se Ele já entrou no futuro antes de você, se Ele já preparou o terreno, se Ele já organizou aquilo que parecia impossível, então cada passo que você der será sustentado pela fidelidade dEle. A presença que guia é também a presença que guarda, que fortalece e que confirma. Não há como perder o rumo quando é Deus quem vai à frente. Não há como ser derrotado quando é Ele quem prepara o caminho. Você pode até não enxergar hoje, mas a presença dEle já está no amanhã, garantindo que seus passos sejam firmes e seguros. Essa é a confiança que transforma a incerteza em esperança. Saber que a estrada pode ser nova para você, mas nunca é nova para o Senhor. O sinal invisível que muda a direção. Nem sempre Deus fala de forma audível, nem sempre Ele envia respostas claras e imediatas. Muitas vezes, a presença dele se manifesta através de sinais invisíveis que mudam a nossa rota sem que percebamos de imediato. É aquela porta que se fecha quando tudo parecia certo. É aquele atraso que impede um encontro. É aquela oportunidade que desaparece antes de ser agarrada. No momento, esses desvios parecem frustração, mas com o tempo entendemos que eram proteção. José viveu isso quando foi vendido como escravo e depois lançado na prisão. Aos olhos humanos, era injustiça, era retrocesso, mas na verdade era direção. Cada porta que se fechava o aproximava do trono que Deus já havia preparado. Se ele tivesse permanecido no lugar de conforto, jamais teria alcançado o propósito. O sinal invisível da presença de Deus é esse mover silencioso que nos tira de onde queríamos estar para nos colocar exatamente onde precisamos estar. Você já parou para pensar que talvez aquilo que você chamou de derrota fosse, na verdade, o cuidado de Deus evitando algo pior? Quantas vezes reclamamos de algo que deu errado, mas, mais tarde, agradecemos porque descobrimos que não era para o nosso bem. O sinal invisível da presença de Deus age assim. Enquanto choramos pela porta que se fechou, Ele já está abrindo um caminho que ainda não conseguimos ver. Esses sinais exigem sensibilidade e fé. É fácil enxergar Deus quando tudo flui, mas é no silêncio, no atraso, na mudança repentina que Ele prova a nossa confiança.
É nesse momento que aprendemos que ser guiado pela presença dele não é sobre entender tudo, mas sobre crer que cada detalhe está sendo usado para nos levar ao propósito. O sinal pode ser invisível para os olhos humanos, mas é claro para o coração que confia. Se algo mudou na sua vida sem explicação, se o rumo pareceu escapar das suas mãos, talvez seja exatamente Deus dizendo: não era por aqui. Eu tenho algo maior preparado para você. A presença que guia não erra caminhos. Ela apenas redireciona passos para que a vontade do Senhor se cumpra plenamente. O desafio de confiar quando não há mapa. Não existe jornada com Deus que seja acompanhada de todas as respostas antecipadas. Ele não entrega um mapa completo com cada detalhe revelado, porque se assim fosse, não precisaríamos de fé. A presença de Deus nos chama para andar confiando em passos diários, em orientações que se revelam no caminho, não antes dele. Esse é o maior desafio: acreditar no guia sem enxergar toda a estrada. Abraão é um exemplo disso. Deus disse para ele sair da sua terra e da sua parentela, mas não mostrou o destino de imediato. Ele precisou dar o primeiro passo sem saber onde iria chegar, apenas confiando que a voz que o chamava era fiel. Pedro também viveu esse desafio quando ouviu Jesus dizer: "Vem", em meio à tempestade. Não havia mapa sobre como caminhar sobre as águas. Havia apenas a presença de Cristo sustentando cada passo. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, desejando certezas antes de se mover. Você quer garantias, quer ter controle, mas Deus está pedindo confiança. É nesse lugar que a fé é provada e fortalecida, porque ela não se apoia naquilo que os olhos veem, mas naquilo que o coração crê. A ausência de mapa não significa ausência de direção. O mapa é limitado, mas a presença de Deus é viva, dinâmica e suficiente. Ele não mostra todo o trajeto porque quer que você aprenda a ouvir a sua voz a cada curva. Ele não revela tudo de uma vez porque deseja que a intimidade com ele seja renovada diariamente. Confiar sem mapa é entregar o volante ao Senhor, sabendo que Ele não vai conduzir ao acaso. É descansar na certeza de que mesmo quando não entendemos, Ele já viu o final e está nos levando ao melhor. A presença dele é o GPS perfeito que nunca falha, que não se perde, que não erra. E o coração que aprende a confiar assim, descobre que viver pela fé não é viver no escuro. É viver guiado pela luz que se acende a cada passo, o passo que abre caminhos. Existe um momento em que a fé deixa de ser teoria e se torna prática. É quando você decide dar o passo, mesmo sem enxergar o chão por completo, e descobre que a obediência abre portas que nunca se abririam de outra forma. Esse passo pode parecer pequeno, mas no mundo espiritual ele tem o poder de mover montanhas, porque Deus honra não a intenção parada, mas a decisão em movimento. Foi o que aconteceu com o povo de Israel diante do Jordão. A água só começou a se abrir quando os sacerdotes colocaram os pés dentro do rio. Eles poderiam ter esperado que o milagre viesse primeiro, mas a ordem de Deus era clara: deem o passo. O sobrenatural se manifestou depois da obediência, não antes dela. Assim também é com você. Enquanto espera garantias, Deus espera sua coragem. O passo que abre caminhos é muitas vezes o mais difícil, porque exige romper com a zona de conforto. É sair do barco como Pedro, é se levantar como o paralítico que ouviu "toma a tua cama e anda", é crer como a viúva que entregou a última porção de farinha ao profeta. Todos esses passos pareciam arriscados demais, mas foram exatamente eles que ativaram milagres. Talvez hoje o céu esteja esperando apenas esse gesto seu, essa decisão que demonstra confiança. O passo pode ser perdoar alguém, pode ser recomeçar em uma área da vida, pode ser deixar algo para trás, pode ser simplesmente acreditar de novo. Esse movimento revela onde está a sua fé
E é nesse ponto que Deus age. Enquanto você hesita, o medo constrói muralhas. Mas quando você decide avançar, a presença de Deus derruba barreiras invisíveis. O passo não precisa ser perfeito, precisa apenas ser dado. Porque não é a força do pé que abre o caminho, é o poder do Senhor que responde à sua fé. Quando você se move, o céu se move junto, e aquilo que parecia impossível se torna passagem para um novo tempo. Quando a presença transforma desvios em propósitos. Muitas vezes olhamos para a vida e vemos apenas desvios, planos que não deram certo, oportunidades que se perderam, caminhos que foram interrompidos de forma inesperada. No momento, tudo isso parece perda, parece atraso, parece erro, mas quando a presença de Deus está conosco, até os desvios se transformam em parte do propósito. Nada é desperdiçado. Cada curva inesperada pode ser o atalho de Deus para nos levar ao lugar certo. José é um dos maiores exemplos dessa verdade. Venderam-no como escravo, depois o lançaram na prisão injustamente. Aos olhos humanos, tudo indicava que sua história havia sido desviada do plano original. Mas era exatamente esse caminho doloroso que estava moldando sua preparação para o trono do Egito. O que parecia derrota era, na verdade, a rota do propósito. O mesmo acontece conosco. O relacionamento que terminou, o emprego que não deu certo, o projeto que fracassou, tudo isso pode estar sendo usado por Deus como ferramenta de transformação. A presença dele não permite que a dor seja em vão. Cada perda pode se tornar lição. Cada frustração pode se tornar fortalecimento. Cada desvio pode se tornar ponte para o propósito. É claro que, no momento, não conseguimos enxergar. Ficamos confusos, feridos e até revoltados. Mas a presença de Deus nos ensina a descansar, porque Ele vê além do que os nossos olhos alcançam. Ele transforma lágrimas em sementes, desertos em escolas, vales em testemunhos. O que hoje parece atraso pode, amanhã, ser lembrado como o lugar onde a fé foi fortalecida e o destino foi alinhado. Não tenha medo dos desvios que a vida apresenta. Se a presença de Deus está com você, não existe perda definitiva. Existe propósito em construção. Ele não desperdiça nada, e até aquilo que parecia te afastar está sendo usado para te aproximar do cumprimento das promessas. O que parecia desvio vai se revelar como a rota exata que Deus escolheu para te levar ao centro da sua vontade. O alinhamento entre o seu coração e o coração de Deus. Mais do que levar você a novos lugares, a presença de Deus deseja moldar quem você é por dentro. O maior caminho que Ele abre não está diante dos seus pés, mas dentro do seu coração. Porque de nada adianta trilhar novas estradas se o coração continua preso às velhas amarras. O verdadeiro destino começa quando o seu coração se alinha ao coração de Deus. Esse alinhamento não acontece em um instante, mas em um processo. É como afinar um instrumento. A cada corda ajustada, o som se torna mais harmônico. Assim é o coração humano quando passa a ser afinado pela presença divina. Vontades próprias começam a ceder, desejos distorcidos começam a perder força, prioridades mudam, e o que antes era apenas sobrevivência se transforma em vida plena. Jesus mostrou isso em sua oração no Getsêmani. Mesmo diante da dor e do medo, ele declarou: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse é o nível mais profundo de alinhamento. Quando o coração humano encontra paz em se render ao plano perfeito de Deus. Esse alinhamento liberta, porque tira o peso de ter que controlar tudo e nos coloca debaixo do cuidado de quem já escreveu cada detalhe da nossa história. Talvez você esteja pedindo a Deus um novo caminho, mas Ele esteja pedindo antes um novo coração. Porque é o coração alinhado que sabe discernir para onde seguir, que reconhece os sinais do Espírito, que não se perde no meio das distrações.
É o coração afinado com o dele, que anda sem medo, porque sabe que está debaixo da vontade perfeita. Esse alinhamento não significa que nunca haverá lutas, mas significa que dentro de você sempre haverá paz, mesmo em meio à guerra. Porque quando o coração pulsa no ritmo do coração de Deus, até os passos mais difíceis se tornam leves, e até os vales mais profundos se tornam suportáveis. O maior caminho que a presença de Deus guia não é geográfico, é interno. É o caminho do coração transformado, rendido e afinado ao coração do Pai. E quando esse alinhamento acontece, cada passo na terra se torna reflexo da eternidade dentro de você. O testemunho que nasce de cada novo caminho. Quando a presença de Deus guia seus passos, o resultado nunca se limita apenas a você. Cada novo caminho aberto se torna um testemunho vivo, uma história que inspira, uma prova de que o Senhor continua agindo no meio do seu povo. O que parecia apenas uma decisão pessoal se transforma em sinal público do cuidado e da fidelidade divina. Foi assim com Noé, que construiu a arca em obediência e, por meio de sua fé, não apenas salvou sua família, mas deixou para toda a humanidade um testemunho de confiança em Deus. Foi assim com Ana, que mesmo em meio à esterilidade, perseverou em oração e viu nascer Samuel, cuja vida se tornou um marco de profecia e liderança em Israel. Cada passo guiado pela presença divina produz uma história que ecoa além das nossas próprias vidas. Talvez você não perceba, mas enquanto dá os passos de fé, alguém está observando. Enquanto você obedece à voz de Deus, outros estão sendo fortalecidos. O testemunho não nasce apenas do milagre em si, mas da perseverança, da coragem e da confiança que você demonstra enquanto caminha. Deus usa sua trajetória para acender fé em quem já estava cansado de esperar. E esse testemunho não é apenas para os outros, é também para você. Cada novo caminho trilhado com Deus se torna memória viva para os dias em que o medo quiser voltar. Você poderá olhar para trás e dizer: eu já vi o Senhor abrir mares, eu já vi o Senhor sustentar meus pés, eu já vi o Senhor transformar desvios em vitórias. Esses marcos fortalecem a alma e constroem uma fé inabalável. O testemunho é o fruto que permanece, é a prova de que não caminhamos sozinhos e de que todo passo guiado pela presença divina tem valor eterno. O novo caminho que Deus abre na sua vida não termina em você. Ele se espalha, abençoa, inspira e prepara terreno para que outros também escolham confiar. O convite para dar o próximo passo. Chega um instante em que ouvir já não é suficiente, é preciso responder. Toda a jornada que você ouviu até aqui não é apenas uma reflexão, é um chamado. Deus não te trouxe até esse momento por acaso. Ele está diante de você estendendo a mão e dizendo: agora é a hora de dar o próximo passo. Esse passo pode ser pequeno aos olhos humanos, mas no mundo espiritual é gigantesco, porque ele define quem comanda a sua vida, o medo que paralisa, ou a presença de Deus que guia. O novo caminho não começa amanhã, não começa quando tudo estiver organizado, não começa quando você se sentir forte o bastante. Ele começa no momento em que você decide confiar. E essa decisão é hoje. Não importa quanto tempo você permaneceu no caminho antigo. Não importa quantas vezes você errou a direção. Não importa quantas curvas inesperadas te afastaram do propósito. A presença de Deus continua sendo a bússola que aponta para o destino certo. O Senhor não está pedindo perfeição, Ele está pedindo entrega. Não está cobrando mapas completos, Ele está oferecendo a sua voz como guia. Esse é o convite: parar de viver preso em estradas sem vida e começar a caminhar debaixo da direção do Espírito. O que parecia atraso se tornará avanço. O que parecia perda se transformará em testemunho. O que parecia impossível se tornará passagem aberta pelo poder de Deus. Agora a decisão é sua.
O céu já se moveu, a presença já está com você e o futuro já foi preparado. Só falta o passo que sai do coração e se transforma em movimento. Escolha confiar. Escolha se render. Escolha andar guiado pela presença de Deus. Esse é o passo que abre não apenas um novo caminho, mas uma nova vida, uma nova história, um novo destino.